segue a saga. Vamos aí continuar com os pronomes. Gabarite língua portuguesa, comparando as bancas, classes gramaticais, aula 2, pronome 2, VUNESP 2023, professor. Bom, nós temos algumas palavras destacadas no texto. Vamos ver o que a banca quer. Analisando a coesão referencial, eu já sei que irá retomar termos. Identifica-se emprego de pronome catafórico. Opa! Coesão referencial, pronome catafórico. Então, vamos pensar no seguinte: nós temos quanto à coesão, eu tenho a catáfora, que é quando cita, eu uso isto, este. E eu tenho a anáfora, que é quando retoma, que eu uso isso, essa, esse, né? Suas variações, óbvio. Então, vamos voltar à questão. Analisando-se a coesão referencial, identifica-se emprego de pronome catafórico. Então, vamos analisar. Estranhei a visão de felicidade que prevalecia em nossa cultura. Opa! A visão de felicidade a qual prevalecia em nossa cultura. Esse pronome é relativo e está retomando a visão de felicidade. Então, é um pronome relativo que retoma. Nós estamos procurando algo que seja depois, catáfora. Eu tenho que pensar em depois, não em antes, tá? É isso. E eu cantava junto depois de acompanhar seu ritmo. Seu ritmo, isso aqui é um pronome possessivo. Não se trata de uma coesão referencial, é um pronome possessivo aqui, o seu ritmo que está acompanhando o substantivo ritmo. Então já elimino. Creio ter sido esta a primeira metáfora que admirei na vida. Opa! Esta o quê? A primeira metáfora que admirei na vida. Então, aqui sim ocorreu a ideia, a coesão referencial, né, catafórica. O pronome isto. Creio ter sido esta a primeira metáfora. Ele usou o pronome primeiro e depois citou o termo. É a resposta, alternativa C. Vamos ver as outras. Essa mesma lágrima, essa é um pronome demonstrativo, né? Que está aqui acompanhando o substantivo lágrima. Essa lágrima. Ah lá, o que a banca faz? Aí coloca outra palavra aqui entre para tentar confundir. A alternativa é a mais linda expressão da tristeza. Ela sim, breve e lírica. Ela quem? A mais linda expressão da tristeza. Então está antes. Enfim, chegamos à alternativa C. Por quê? C é a resposta. Por quê? Para ideias, nós usamos anáfora, que retoma isso, esse e essa. Faltou luz e isso ocorreu porque choveu demais. O que? O fato de ter faltado luz. Isso ocorreu. É uma anáfora, retoma. E catáfora, olha, fácil. Catáfora, C. A catáfora cita. C. Choveu demais. E aconteceu isto. Faltou luz. É exatamente isso aqui que a banca queria, né? Isto, eu tenho o pronome isto e em seguida o que nos interessa. Aí a ideia de em seguida a
coesão referencial, né? Então, volta lá, creio ter sido esta, a primeira metáfora que admirei na vida. Então, nós chegamos à resposta alternativa C. Veja bem, Vunesp é uma banca que até 2022 não pedia, não aparecia. Isso aqui, olha, coesão referencial, pronome catafórico. Então as bancas, elas vão mudando e você precisa estar muito atualizado, atualizada para conseguir fazer a prova, tá? Sebrasp 2023, perícia oficial de Alagoas, a banca quis judiar, mas estamos aqui para resolver o problema. Em resumo, governabilidade refere-se às condições do ambiente político em que se efetivam ou se devem efetivar as ações da administração. Estariam prejudicadas a correção gramatical, preste atenção nas análises exigidas pela banca, correção gramatical e coerência textual. Então, eu tenho que pensar em duas coisas: na correção e na coerência. O que é coerência? Coerência é a ligação de ideias. Eu poderia substituir se devem efetivar por deve-se efetivarem. Epa! Então, aqui nós estamos pensando no pronome. Ô, Duda, nós estamos estudando pronome. Você já vai querer judiar? Ué, é claro. Se não judiar, não tem graça. Eu posso não judiar, mas a banca judia, então judiaremos nós, né? Veja só, o que acontece? A conjunção ou não atrai o pronome. Então, se ela não atrai, a próclise, ela não é obrigatória. Eu posso usar, sim, deve-se, né? A próclise, o pronome pode vir depois do verbo auxiliar. E veja que nós temos aqui uma locução. Só que o que aconteceu? Deve-se efetivarem. Ai, 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 ai. Nós temos uma locução verbal e a banca pluralizou o verbo principal. Quando eu tenho uma locução, a pluralização ela deve ser com o verbo auxiliar. É o verbo auxiliar que admite plural e não o verbo principal. Então, o erro não está na colocação do pronome, né? O erro está na concordância e não na colocação. Então, qual que foi a pergunta aqui? Estariam prejudicadas a correção caso a expressão sim, estariam prejudicados. Resposta certo. Vamos lá. Quanto à colocação pronominal, a correção é mantida, porque a conjunção coordenada não atrai o pronome oblíquo. Agora, a concordância ficou horrorosa, né? Eu teria que colocar devem se efetivar e não deve-se efetivarem. E presta atenção, quando está errado, nós falamos e já percebemos. E sabe por quê? Porque nós estamos estudando a língua com a qual nós nos comunicamos. Isso é que é gostoso. Por isso que é muito bom estudar a língua portuguesa, né? Porque nós falamos através dela e fica feio. É aquela coisa assim, o meu ouvido é educado, né? É exatamente esta a ideia. Questão 3, Vunesp, TJ São Paulo. Assinale a alternativa em que o pronome em destaque está empregado com o mesmo sentido de posse, que tem o pronome lhe na passagem. Ele, um dos garotos no meio da garotada, em algazarra, deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto,
bater em seu rosto. A ideia de posse, bater-lhe no rosto, bater em seu rosto. E entrar-lhe pelos cabelos. E entrar em seus cabelos. Posse. Quando o pronome o pronome pessoal possui sentido de posse, ele terá função sintática de adjunto adnominal, tá? Então vamos ver. Faça ver, faça alguém ver. Pronome pessoal, não cabe posse. Pegou-me a mão tentando encorajar-me a tomar uma decisão. Pegou a minha mão. Achei a posse. Resposta B. Veja o que aconteceu. Não vá forçá-lo a assumir. Não vá forçar alguém. Não é posse? É um objeto direto? Não é adjunta de nominal? Não esperávamos entregar-lhes nossos documentos. Entregar algo a alguém é um objeto indireto. Não tem sentido de posse, tanto que já aparece o pronome possessivo aqui, nossos documentos, né? Elimina facilmente. Chegou-nos a notícia do desaparecimento do helicóptero. Chegou algo a alguém, a notícia, mentira, chegou algo a alguém, nada. A notícia do desaparecimento do helicóptero, o sujeito, ó, a pegadinha, Duda querendo sacanear vocês. A notícia, coloque sempre oração na ordem direta, tá? Acha o sujeito, faça a pergunta o quê, quem acha o sujeito, coloca na ordem direta. A notícia do desaparecimento do helicóptero chegou a nós. Chegou-nos. Não tem sentido de posse. Então, a única que tem sentido de posse é a alternativa B. O pronome pessoal oblíquo com sentido de posse possui função sintática de adjunto adnominal lá na análise sintática. Então, é aquela análise morfossintática, né? Morfologicamente, eu tenho um pronome e sintaticamente eu tenho um adjunto adnominal. Quando mistura isso, é uma delícia, é muito bom. A análise morfológica com a análise sintática, né? Esse casamento aqui é muito gostoso. Significa que você está aprendendo, significa que você irá gabaritar a prova de língua portuguesa. Questão 4, Fundação Carlos Chagas, TRT 23, nível médio. O pronome está empregado corretamente na seguinte frase redigida a partir do texto. Não coloquei o texto porque não há necessidade. Então vamos lá. Pronome empregado corretamente. A técnica da assinatura digital permite proteger documentos, porque os atribui uma espécie de código inviolável. Por favor, o verbo atribuir, ele é transitivo direto e indireto. Então, atribui algo a alguém. O que aconteceu aqui? Os atribui uma espécie de código inviolável. É impossível. Não tem como eu ter dois objetos diretos. Então, o correto seria porque lhes atribui uma espécie de código inviolável. Está errado. Eu não tenho dois objetos diretos ligados a um verbo, porque eu não tenho um verbo transitivo direto, né? Isso não existe, nem querendo complicar, e não, nunca terei também dois objetos indiretos ligados a um verbo, não tem jeito. Então, a alternativa A está errada. B, o documento com assinatura digital recebe uma criptografia assimétrica, conferindo-lhe uma imutabilidade lógica. Ah, que coisa linda! Conferindo algo a alguém. Você teria que lembrar aqui o seguinte:
Complementos verbais, objeto direto, eu uso os pronomes oblíquos o, a, os, as. Objeto indireto, eu uso o pronome oblíquo lhe. Então, se pediu preposição, eu uso lhe. Se não pediu, eu uso o, a, certo? Então, resposta alternativa B. Veja, muito boazinha, já coloquei todas as explicações aqui. Conferindo algo, né, o objeto direto, uma imutabilidade lógica a alguém. Lhe, correto. O erro da A atribuiu algo a alguém, então, porque lhes atribuiu. C, acrescentar algo a algo, então, acrescentar lhe. Alternativa D, tornam algo, os tornam ou tornam-nos, tanto faz. Aqui, gente, embora não haja fator atrativo, né? Não tem a questão da próclise, nós podemos usar a ênclise por uma questão fonética, tá? Aliás, colocação pronominal, há vários detalhes, há várias exceções que muitas bancas estão exigindo agora em 2023. Detalhes que não exigiam e começaram a exigir. Então, se você vai prestar concurso aí e que tem lá separadinho colocação pronominal, mesmo se não tiver, né? Se coloca no edital apenas pronome, vai cair colocação pronominal, tá? E provavelmente em locução verbal. Tempos compostos, locução verbal, muito cuidado. Alternativa é invadir algo, invadir, invalidar algo, né? Verbo transitivo direto, não pediu preposição, detalhe, o verbo terminou em R. Quando termina em R, S ou Z, eu tenho que suprimi-lo e acrescentar lo lá. Então, invalidá-lo. Bom, amilunos, é isso. Fechamos aí a segunda aulinha, né, de dicas do YouTube para geral, né? Para que você saiba como está sendo pedido e para que você entenda que é possível sim gabaritar língua portuguesa. É só treinar. É possível. Beijo, beijo.